Coisa linda, hein? Ah, mas tá mesmo. Tá, eu tô tendo a visão. Ó, a visão além do alcance. Thunder. Assim. A gente está aqui fazendo, né, uma DR, a gente está discutindo algo, porque a gente precisa de um clima muito favorável. Qual que é o clima favorável para nós aqui? 16 graus no ar-condicionado, né, gente? Que calor neste Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Você sabe que, enquanto você se acomoda, deixa eu contar, deixa eu partilhar com você algo. Filha, pega pra cá. Essa semana me dei conta, né, de algo muito, muito especial compartilhar com vocês. Mais ou menos a partir do ano 2005, eu comecei a estudar sobre o Rio de Janeiro. Saber sobre o Rio de Janeiro, né? Nessa época eu, obviamente, morava em São Paulo. Mas tudo que acontecia no Rio de Janeiro, o fato do Rio de Janeiro ter sido capital do nosso país, o fato do Rio de Janeiro, por que ser considerado a cidade maravilhosa? E aproximadamente nessa época, eu comecei a me apaixonar pelo Rio de Janeiro. Então, eu sempre via e assistia matérias, documentários. Mas em 2005, eu de verdade não imaginava que um dia eu moraria na cidade maravilhosa. E foi um presente de Deus, isso. Porque, além de ser um presente, também foi uma surpresa. E, de repente, essa semana eu me dei conta do motivo pelo qual eu estou aqui há 14 anos. Eu tinha um sonho bem, bem detalhado. E Deus realizou esse sonho. Dentro deste sonho, ele acrescentou que a realização do meu sonho de ser casada, ter uma família, viver num lugar bom, em paz, com segurança, com tranquilidade. Tudo isso nós temos aqui. Tudo isso, para quem vive aqui, conhece, já viveu em outros lugares, sabe o que nós temos aqui. Nós temos conforto, nós temos segurança, nós temos privilégios e temos uma bênção muito grande. E aí eu me dei conta, eu falei, poxa, além do Senhor ter me concedido uma família numerosa, né? Hoje é uma família numerosa. Obrigada. Ter me concedido uma família numerosa, além do Senhor ter me abençoado, ainda fez tudo isso na cidade maravilhosa. Olha que coisa linda. Então coisa linda. E aí eu entendi o motivo pelo qual eu estou aqui. E o Senhor me recordou isso. E eu, nesse altar, quero agradecer a cidade maravilhosa que tem me acolhido tão bem. E ainda que tenha sido um relacionamento cheio de altos e baixos, um relacionamento de muitos confrontos e muitas disputas, eu acabei cedendo e cá estou na cidade maravilhosa, maravilhosamente bem. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí. Vamos lá. Eu quero começar com vocês sobre o tempo. Vamos entender o tempo que nós estamos entrando, o tempo espiritual que nós estamos entrando.
quando nós vemos o mover das nuvens, quando nós vemos o avançar das águas, quando nós sentimos essa temperatura, 40 graus, nós precisamos entender o tempo que nós estamos. Quando eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Sabe, todos nós temos algo em comum aqui. Todos nós sabemos para onde nós vamos, porque nós já entramos na nave. Senhor Jesus é o nosso piloto, vai nos levar para a eternidade. Então, o nosso destino aqui é em comum. Então, esse é o lugar para onde nós vamos. Mas vamos entender esse caminho. Vamos começar a apreciar a paisagem. Abra comigo no livro de Deuteronômio. Vamos entender algo muito, muito profético. Eu quero, pela graça do Senhor, ó Eterno, conseguir transmitir com todo carinho e com toda humildade a revelação que o Senhor abriu os céus nesse Shabat e me mostrou. Que eu possa mostrar para a tua casa, para os teus filhos, que aqui estão, dando resposta ao coração deles, concedendo direção para o caminho deles, que eu continue trazendo a luz de Jesus, para que todos eles não tropecem, mas cheguem ao seu objetivo. Amém? Abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Vamos entender algo. Quem que estava aqui no seminário e me ouviu falar sobre os códigos? Pois é, hoje tenho mais um. Hoje tem mais um. Olha, nós estamos no livro de Deuteronômio, hein? Mas nós vamos ler algo porque eu quero mostrar algo que foi profetizado aqui no livro de Deuteronômio, mas que acontece no livro de Esther. Então hoje nós vamos falar sobre Esther, mas nós precisamos encontrar a profecia de Esther no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 31, 17 na minha Bíblia, pode ser 18 na sua, hein? Mas eu vou ler e você com certeza vai se encontrar. Diz assim: então minha ira se acendera e eu os abandonarei. Desculpe, que eu não vi o acento aqui. Então minha ira se acenderá e eu os abandonarei. E esconderei deles o meu rosto. Eles serão devorados e muitas calamidades e dificuldades lhes sobrevirão. E então perguntarão: será que essas calamidades nos sobrevieram porque o nosso Deus não está aqui conosco? Eu, porém, esconderei deles o meu rosto por todo o mal feito que eles fizeram quando se voltaram para outros deuses. Diga uau. Diga aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus que nós não estamos no livro de Esther. Por isso que nós estamos dando glória a Deus aqui. Mas sabe, viu que o Senhor falou 2 vezes que ia ocultar o rosto dele? Quando nós cantamos aqui no final: Senhor, faça resplandecer sobre mim a sua face. Yevareha Adonai, Vishmereha, Yael Adonai panaveleha viruneka, Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Faça resplandecer sobre mim a sua face. Porque a face do Senhor é luz, sim ou não? Se o Senhor ocultar a face dele, o que nós vamos ter no cenário? Escuridão.
como é que está o tempo em que nós estamos vivendo agora, de catástrofe, de terremoto, de inundação, de morte, de terrorismo. Como? De escuridão. Esse é o tempo que nós estamos. Quando o Senhor oculta a face dele, como nós vamos resplandecer a luz dele? É isso que nós vamos descobrir no livro de Esther. Porque, claro que eu sei, você sabe, nós vamos entrar no mês, né, de Adar. Já entramos em Adar? Não, vamos entrar ainda no mês de Adar. Isso aí é outro Shabbat Shalom que você vai vir aqui, vai aprender sobre Adar. Já chegamos, né? Já chegamos. Isso é dia 21. Foi isso? Dia 21 nós entramos no mês de Adar. Mas sabemos que tem uma festa muito profética, que é a festa de Purim. Mas acontece que não é só festa. O livro de Esther é um dos 2 livros do qual Deus não é mencionado. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já leu o livro de Esther? Aleluia. Deus não é mencionado ali. Não é dito o nome de Deus no livro todo. Por quê? Porque ele está em oculto. Por que ele estava em oculto? É o que nós vamos saber. É o que nós precisamos entender. Por que nós estamos num momento de escuridão? Porque quem acredita aqui que o Messias vai voltar? Levanta a mão. Agora deixa eu fazer uma pergunta para quem acredita que o Messias vai voltar. Acreditando que o Messias vai voltar, você está fazendo o quê? Você está vindo para a casa dele todo dia, sim ou não? Você está jejuando todo dia, sim ou não? Você não assiste mais televisão, você só lê Bíblia, aguardando que ele vai voltar? Sim ou não? Você deixou de cortar o cabelo? Sim ou não? Você deixou de comprar roupa? Você deixou de ser testemunha de casamento? E você diz para mim que você acredita que ele vai voltar? Você tem que dizer para você. Você não tem que dizer para mim, diz para você. Porque quem acredita que o Messias vai voltar, assim como quem acreditava que ia chover quando a arca estava sendo construída, estava preparando a arca, estava chamando os animais. O restante estava fazendo o quê? O que Jesus fala? O restante estava bebendo, comendo, casando e dando-se em casamento, sim ou não? Se tivesse shopping naquela época, estava indo para o shopping. Estava assistindo o Big Brother. Então você diz para mim que você acredita que o Messias vai voltar? Ah, desculpe, eu não acredito em você. Eu não. Agora, se eu não acredito em você, que diz que acredita que o Messias vai voltar, mas não está na casa dele quando deveria estar, você acha que quem está do outro lado da rua ali, ó, vai acreditar em você, sim ou não? Não. Então, eu quero falar com vocês sobre o que estava acontecendo na época de Esther. Era exatamente isso. É exatamente o que está acontecendo hoje. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o que você está fazendo? Está de acordo com a sua crença? Porque você pode acreditar no que você quiser, mas você precisa viver de acordo com ela. Seu caráter, como está? O cumprimento dos princípios, como está? Os seus valores de moral, de ética,
Como que ele está? O que você está escolhendo? Jesus vai voltar hoje. O que você está escolhendo fazer? No livro de Deuteronômio nós lemos, e eu vou repetir. Então, a minha ira se acenderá, e eu os abandonarei, esconderei deles a minha face, e eles serão devorados, e muitas calamidades e dificuldades lhes sobrevirão. E então perguntarão: será que essas calamidades nos sobrevieram porque o nosso Deus não está conosco? Essa mesma pergunta reflete a mesma hipocrisia que nós estamos vivendo nesse tempo de escuridão. É um tempo de hipocrisia. É um tempo onde as pessoas falam da noiva, mas elas não estão se ornando como noiva. E sabe qual é o pior? É porque esse povo que está aqui no livro de Deuteronômio diz assim: nossa, dilúvio, vulcão, terremoto, Deus não está mais conosco. A culpa de Deus? Pandemia, nossa, que a pandemia, Deus não está mais conosco. Lá no livro de Malaquias, o Senhor diz assim, ó: volte para mim, ou seja, olhe para mim e eu olharei para vós. Então aqui não é responsabilidade de Deus que não está conosco. Nossa responsabilidade que não estamos com Ele. Por que apóstola, mas hoje é sábado, hoje é avivamento. É avivamento. Nós precisamos desse avivamento no nosso espírito. Nós precisamos desse avivamento nos nossos olhos. Nós precisamos desse avivamento na nossa fé. Nós precisamos desse avivamento no nosso culto a Ele. Nós precisamos desse avivamento na nossa escolha. Vamos para o livro de Esther. Vamos ler o livro de Esther. Vamos. Vocês entenderam que lá no livro de Deuteronômio foi profetizado o que está acontecendo no livro de Esther. Primeira coisa, vamos lá. Esther, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: esses acontecimentos ocorreram no tempo de... Como é que está o nome do moço aí na Bíblia de vocês? Não ouvi. Assuero? Beleza. Assuero, que governou 127 províncias da Índia até a Etiópia. Naqueles dias, o rei Assuero sentou-se no trono real de Suzã, a capital, e no 3º ano do seu reino, ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e membros da corte, o exército da Pérsia e da Média, os nobres, os oficiais das províncias, que operavam por ele. E ele exibiu a riqueza deslumbrante do seu reino e o seu grande esplendor por um longo período, 180 dias. 180 dias, o rei da Pérsia fez um banquete para ostentar todas as riquezas do reino dele, regado a vinho, a comida, a sexo, drogas e rock and roll. Se é assim que a gente pode dizer, era o que estava acontecendo lá. Entenda que o ritmo pode ter mudado, mas o restante do caráter de quem estava no banquete não mudou.
E no fim desse período, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim do pátio do Palácio Real para todo o povo. Então preste atenção, durante 6 meses, são 6 meses, toda aquela província ficou bebendo e comendo e festejando os deuses. Você precisa entender que o Assuero era uma divindade da Mesopotâmia naquela época. Sim, eu perguntei quem era o nome, todo mundo falou Assuero. Na minha está outro nome, então vai Assuero e todo mundo vai entender aqui. Então precisamos entender que ele era uma divindade. E eles ficaram 6 meses. Gente, quantos dias o carnaval aqui? 4 dias? 4 dias de carnaval? Eu não fui até a orla, mas eu sei que a orla ficou intransitável. Música, bebida, festa. Sim, festa. Eu estou falando de dimensão, festa. Imagine um carnaval durando 6 meses. Vocês imaginam 6 meses as pessoas bebendo? No stop. Como é que estaria a cidade? Qualquer cidade. Essa não. Qualquer uma. Na mentalidade de vocês. Como é que estaria? Você acha que o número de crimes aumentaria, sim ou não? Você acha que o número de roubos aumentaria? E o número de acidentes? E o número de violência? Então você imagina que durante 6 meses eles comemoraram. E aí, depois, 7 dias ele abriu para o povo. Os últimos dias ele falou assim, ó, agora, antes era só para a elite, era para os comandantes, para os nobres. Mas agora vai ser para o povo. 7 dias, 4 dias de carnaval, a gente já viu como o país para, sim ou não? O mundo para. Porque muita gente migra de outras partes do mundo para vir para o Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa. Outros vão para o carnaval em Salvador, outros para Olinda, e assim sucessivamente. Mas as pessoas migram de outras partes do mundo para o nosso país. Só 4 dias. Você imagina 7 dias, tudo liberado. Era isso que estava acontecendo lá. Então, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui onde. 7 dias no jardim do pátio para todo o povo, os de grande e os de pequena importância, em Suzã, na capital. Haviam cortinas brancas de algodão, ornamentos azuis, presos a varas de prata, cordas de linho fino, púrpura. Prestem bem atenção na palavra que eu disse, púrpura. Nós estamos no livro de Esther. As colunas eram de mármores, de divãs para se reclinarem à mesa. Tudo era de ouro, prata, sobre o piso mosaico, de malaquita, mármore, madrepérola, ônix. Bebidas foram servidas em taças de ouro. Aí no 10, no 7º dia, quando o rei estava alegre por causa do vinho, no 7º dia, depois de 6 meses de comemoração, ele ordenou aos 7 oficiais que lhe serviam que trouxessem a rainha Vasti à presença do rei com a coroa real, a fim de mostrar ao povo e aos oficiais a beleza dela, pois ela era de fato uma mulher de excelente aparência. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês, que eu sei que você lê isso, mas eu sei que como você foi instruído a ler a Bíblia como um gibi ou um livro de historinha para criança, eu quero que você leia isso aqui com a mentalidade de um adulto. Ele mandou que a rainha Vasti fosse trazida de coroa. Não é isso que está escrito aqui? Sim, de coroa. Porque ela era uma mulher muito bonita. Mas a história diz também que ela negou. Sim? Então,
ele mandou que ela viesse para se apresentar para o povo só com a coroa. Porque se fosse para ela apresentar um desfile de moda, assim como foi citado, de que tinham cortinas, piso, taça de ouro, taça, não é tudo detalhado? E por que disse que mandou que ela viesse com a coroa? Precisa escrever para você assim, só com a coroa, para você entender o que estava acontecendo naquele ambiente? E o motivo pelo qual ela negou? Ela negou porque ela não queria mostrar-se para o povo, porque ali era a festa do povo. Só que quando acontece isso no livro de Esther, é o ponto aonde a partir daí, aquela sociedade que estava bebendo, comendo, dançando, se divertindo, resolve ser moralista. E diz assim: olha, rei, o senhor vai precisar tomar uma atitude com a sua esposa. Porque se daqui para frente todas as esposas do reino fizerem como a rainha fez, nenhuma mulher vai obedecer o seu marido. E aí como será a nossa autoridade nesse reino? E é por conta disso que então se desenrola a situação de Esther. Mas você viu que nós estamos aqui provavelmente até o versículo 16. Até é isso aí. Até o capítulo 2. Diz para mim, lá na Babilônia, você já ouviu alguma coisa a respeito, eu tenho certeza. Tinham judeus lá nessa época, sim ou não? Sim ou não? Claro que tinham. Tinha um judeu, sim. Vocês acham que tinha algum judeu afastado da fé naquela época, lá na Babilônia? Sim ou não? Sim. Você acha que eles estavam naquela festa de 6 meses e depois de 7 dias? Sim ou não? Você acha que existem pessoas na nossa fé que estavam no carnaval? Vocês acham que existem pessoas que de uma maneira ou de outra quiseram aproveitar da festa da carne, ao invés de buscar aquele que elas dizem que acreditam? Sim? Então significa que a sociedade daquela época onde Esther estava era muito semelhante à sociedade que nós estamos agora. Então, da mesma maneira que havia a profecia lá do livro de Deuteronômio dizendo que calamidades alcançariam aqueles ao qual o Senhor se ocultasse, são o motivo pelo qual as calamidades que nós estamos vendo acontecer no tempo que vivemos agora? Sim ou não? Sim. A situação de Esther, de Mardoqueu e de Ramã, a situação de uma forma simples é assim: o rei Assuero, ou Xerxes, ou o nome difícil aqui que Ahasverosh, ok? É o da minha Bíblia. Ahasverosh. Tudo bem? Por isso que é mais fácil para mim falar Assuero ou Xerxes. Você entende que todos estavam ali há muitos anos na Babilônia? Sabe há quantos anos eu estou no Brasil? Desde que eu nasci. É verdade, ué. Quantos anos vocês estão no Brasil, gente? Desde que vocês nasceram. Eu estou no Rio de Janeiro, 14 anos, ok? Mas no Brasil, desde que eu nasci. Vocês acreditam que tem coisas que só brasileiro faz? Sim ou não?
Você acredita que um gringo, quando vem pra cá, se ficar muito tempo com a gente, vai fazer coisas que a gente faz? Sim. Era isso que estava acontecendo lá na Babilônia. Chegou um momento que a cultura começa a se misturar. Chega um momento que os valores começam a se misturar também. Sabe por quê? Porque quando a gente foi chamado para ser separado, foi dito para nós, pelo Espírito, que algumas coisas nós não devemos fazer. Não é que a gente não possa, porque tudo a gente pode. Mas algumas coisas muito, muito pessoais nós não devemos fazer. Mas aí chega um momento da nossa vida que a gente deixou de fazer, e a gente acha que não vai ter problema nenhum se fizer um pouquinho. Não vai ter problema nenhum se eu falar mal de alguém. A pessoa, não estou falando mal, estou só fazendo um comentário do que é verdade. Chega um outro momento que a gente mente para outra pessoa. Mas foi uma mentirinha branca. E a gente não percebe que isso começa a transformar o nosso caráter. Porque a gente começa a se misturar. E era isso que estava acontecendo na época da rainha Esther. Então, o rei manda a esposa que não quis aparecer só de coroa para o povo. Ele manda que ela vá embora. Depois ele se sente sozinho. Manda vir as virgens para fazerem parte do harém. No meio, dessa leva, ele separa algumas. Entre essas algumas que são separadas, ele se afeiçoa a Esther e torna Esther rainha. Mas pergunta número 1, o rei sabia que Esther era hebreia? Sim ou não? Não. É tipo, o pessoal fala que tem crente que é 007, não é? Eu acho que era tipo isso aí que estava rolando lá. Acho que Esther era a 007. Nossa, apóstola, o que você está falando hoje? Estou falando e vou ler para você. Mas eu quero que você tenha um prisma diferente. Eu quero que você leia para essa história como um adulto. Você precisa enxergar a sua fé de maneira adulta. Você precisa se comportar como um adulto. Você acredita que Yeshua vai voltar? Eu tenho certeza que agora você vai olhar para você como um adulto. E você vai ter que se separar. Então, o que no livro de Esther nós vamos aprender é nos separarmos. Sabe por quê? Porque se a gente tiver com o abadá da pipoca, a face do Senhor não resplandece sobre nós lá. Essa é a verdade. Não, entende o que eu estou dizendo? A face do Senhor não resplandece sobre nós, se nós estivermos lá. Não quer dizer que a face do Senhor não brilha onde Ele queira para encontrar quem Ele quer. Não estou falando disso. Estou falando daqueles que o conhecem. Daqueles que têm uma aliança com Ele. Uma aliança de sangue. Então, nesse enredo da Esther, tem um outro funcionário do rei. Um personagem importantíssimo. Quem conhece o nome dele? Fala, Vitória, com voz de trovão. Fala o nome do personagem. Quem conhece o personagem? Osana, qual outro personagem importantíssimo? Vou falar, ó. Tem o rei, tem a Esther, tem o tio da Esther, aí tem o algoz. Como é o nome do algoz? Ramã. Você sabe que
A Bíblia é toda codificada, né? Já falei isso para você. Você sabe que o nome de Ramã foi encontrado no livro de Gênesis? Só que aquilo que eu falei no seminário, para nós que não lemos o hebraico ainda, a gente só chega até a segunda interpretação. Até o quarto nível é só para quem lê hebraico. Aí pode encontrar os nomes lá. A gente não lê ainda, a gente não encontra. Mas eu conheço quem sabe ler, né? Então aí fica um pouco melhor. Ok? Mas o nome de Ramã é encontrado no livro de Gênesis. Quem já ouviu aqui o apóstolo Alexandre dizer assim: se você entender os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você entende toda a Bíblia. Pois é, e ele tem razão, e é verdade. Nós aprendemos isso e a nossa fé vai testificando e vai mostrando para nós. Lá no livro de Gênesis, vamos lá, vou abrir para vocês encontrar. Nós vamos entender aonde está. Eu não posso mostrar para vocês porque eu não vou ler hebraico e nem mostrar a palavrinha hebraica. Vocês me entendem? Que bom. Obrigado, gente. Vocês são tão compreensivos. Depois a gente volta aqui no livro de Esther, que tem muita coisa para a gente falar hoje. Não estou com pressa. Alguém está? Brincadeirinha. Vamos lá. Vamos no capítulo 3 de Gênesis. O 1. Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer outro animal selvagem feito pelo Senhor Deus. E ela disse para a mulher: Deus realmente disse que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer todos os frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocá-lo, ou morrerá. No hebraico, quando diz assim, você não deve comer dele, ou morrerá, vai falar que árvore, a gente lê isso no Shabat, que a gente fala Heretz, que é da árvore, que o Senhor, quando a gente vai dar a bênção do vinho, que a gente fala assim, eterno nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor trouxe o fruto, né, da videira. Então a videira é a árvore da uva, tudo bem? Então, quando a gente lê essa palavra em hebraico, essa mesma palavra é escrita e o nome dela é a mesma raiz de Ramã. Nossa, apóstolo, agora você deu um nó na minha cabeça. O que você está falando? Estou falando para você que tudo o que aconteceu no restante da Bíblia está codificado em pequenas palavras lá no livro de Gênesis. É isso que eu estou falando para você. Estou falando para você mudar o contexto de nada. Não vai sair daqui falando: a apóstola disse que a árvore do bem e do mal era Ramã. Não é isso que a apóstola disse. Porque a árvore é de madeira, sim ou não? Aí, porque Adão, vem nessa linha de raciocínio comigo aqui, ó, da revelação. Adão comeu do fruto da árvore proibida, sim ou não? O que aconteceu com Adão? Caiu, né, gente? Sim? Ué? O que aconteceu com Adão? Tá lá até agora? Não. Adão caiu? Quando ele foi e comeu do fruto daquela árvore? Sim? Sim, Adão caiu. Guarda essa informação aí. Vamos lá. Vamos pro livro de Esther. Fui mostrar para você que essa árvore, a madeira, que eu já falei de árvore aqui,
É algo muito importante e vai mostrar para nós muitas coisas hoje. E aí o que acontece lá no reinado do Assuero? O dito Ramã era um homem de posse, sim ou não? Sim. Era um nobre? Sim. Era um homem assim com o rei? Sim. Mas o que Ramã queria? Ele queria a glória do rei. Quem é que já começou a entender aí o lance? Ramã queria a glória do rei. Aí, o rei chega para Ramã e fala assim: Ramã, não, você não é Ramã, né? Mas Deus me livre. Não, aleluia, Jesus, não, está repreendido. Ramã, o que você quer fazer? O que você faria para um homem a quem o rei quisesse honrar? Aí Ramã fala o quê? Eu daria um anel. Um anel. Quem conhece este anel? Ó, agora é meu. Eu daria um anel. Colocaria sobre ele uma capa de púrpura. Não foi uma palavra que eu li e falei, grava essa palavra aí. Colocaria sobre ele um manto de púrpura. Que mais? Que mais, gente? Tem mais um. Obrigado. Já sabe de tudo já, né? Ele só fala aqui, ó. A equipe do Passo Repassa falou: o cavalo. Quem foi que aprendeu sobre cavalos aqui no seminário comigo? Já entendeu? Já entendeu o arquétipo do cavalo nessa situação? Aí o Ramã fala assim: pegaria o cavalo, qualquer cavalo? Cavalo de quem, Wagner? Cavalo do rei. E colocaria esse homem e passearia com esse homem dizendo: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Sim? Esperto ele, né? Só que tinha um problema. Tinha alguém lá no reinado do Xerxes, do Assuero e daquele nome Ahasverosh, que não se prostrava para Ramã e começou a se tornar uma pedra no sapato de Ramã. Quem que era? Mardoqueu, Mordecai. E aí ele se incomodava, porque quando ele passava, olha o cenário da época de Esther, quando ele passava, todos os judeus, hebreus, né, e os eus que estavam lá, se curvavam para ele, sim ou não? Mas Mordecai não. Será que só tinha o Mordecai de hebreu naquele lugar? Nos dias atuais era como se o trio elétrico passasse e só uma pessoa não dançasse. Quem me entendeu aqui? Pior do que isso. A gente permitiu que essa hipocrisia nos contaminasse. Nós temos agido como hipócritas também. Quando a gente olha para o nosso caráter, quando a gente olha para as nossas escolhas estão muito distantes do que a gente tem professado como fé. Ainda que a gente diga assim, eu acredito em Jesus, eu sei que Jesus salva. Cara, não, mas eu preciso ir para o trabalho. Não, eu não estou dizendo que trabalhar é errado. Vocês estão me entendendo? A nossa confiança, lá no nosso coração, ela não está em Jesus. 100%. Para a confiança estar em Jesus, é só pela dor.
toda dor. A dor é que gera a confiança. A dor, quando eu não tenho, quando eu preciso, quando eu não sei, quando eu não consigo. Aí essa dor faz com que o meu ego vá para o lugar onde ele tem que ficar. E a minha fé começa o quê? A resplandecer a glória de Deus na minha vida. Aí Deus não está mais oculto nas minhas atitudes. Deus não está mais oculto. Aí Ele começa a resplandecer a face dele sobre mim. Mas enquanto eu escolho o que eu quero fazer, enquanto eu determino aquilo que eu sei, que eu não sei, que eu posso, que eu não posso, que eu quero, que eu acho, eu. A vítima sou eu de mim mesma. Enquanto eu prevalece, a face dele está ocultada em mim. A face dele está ocultada na minha vida. A face dele está ocultada nas respostas. Por que tem gente que ora e não tem resposta? Porque quando passa, o grupo da pipoca tá pulando. É assim, gente. Nós precisamos começar a entrar num processo de arrependimento. O que fez Adão cair? Desobediência. Ah, mas eu sou obediente. Não é não. Desculpa, não é. Não é. E o pior, ainda arruma uma desculpa. Ou uma desculpa e um culpado, de fato. Por quê? Adão culpou quem? Eva. Culpou ou não culpou? Culpou. Agora ele deixou de cair por causa disso? Apresentando o culpado ou não apresentando o culpado, a ação foi dele. Ele caiu. Você, na sua vida, apresentando um culpado, sim ou não? Preste atenção, igreja do avivamento. Se a sua escolha não estiver alinhada à escolha do livro de Deuteronômio, capítulo de número 31, você vai cair. E o problema de cair é que a gente não tropeça no monte de Taucaia. O monte de Taucaia não dá para tropeçar nele, a gente não é gigante. A gente tropeça no pé da cadeira. É na pedra desse tamanho assim, que a gente tropeça. Na pedra pequena. É na atitude pequena. É na falta de posição pequena. O que acontece? Quando a gente ouve o nome de Esther, é um nome que tá com esse som de hebraico, mas que na verdade estava corrompido pelo nome babilônico. Quem já ouviu falar de uma deusa chamada Ishtar? Ou Ashtar? Ashtar Esther. Para nós pode não parecer, mas quando a gente vai para o original, mesmo nome, só com uma corzinha diferente. Ai, apóstola, o que você está falando? Estou falando que o único que não se curvava para Ramã era Mordecai. É disso que estou falando. Para o que é que você está se curvando na sua vida hoje? Aonde estão esses deuses na sua vida? Tem que cair. Nós vamos entrar num tempo que esses deuses têm que cair. Se esse Deus for uma foto sua, rasga ela. Quem me entende aqui? Pior ainda, o próprio Mardoqueu. Mardoqueu é babilônico. Mardoqueu vem de Marduk. Marduk era um deus babilônico.
Um Deus que tinha 4 olhos. O Deus que era o guardião das entradas da Babilônia. Aí, não, Marduk, não, Mordecai. Quase que cai mesmo. Não é, mas não é. Mas olha só, você que está de pé, cuida para não cair. Porque o problema que acontece no livro de Esther é a questão do julgamento. Estou conseguindo transmitir para vocês toda a revelação que eu tive. Do que está mostrando ali para nós. Então nós temos nomes que já estão, corrompidos. Quantos nomes nós temos aqui no Brasil que são parecidos com os nomes que existem nos Estados Unidos? Vários, não é mesmo? Eu conheço alguns, tá? Conheço sim, não posso falar porque senão, imagina, vão levar toda a minha revelação para um meme. Não é esse o plano. Mas eu quero dizer que quando a gente se acostuma num meio que não é o nosso, quando a gente se acostuma a entrar na treva e vir para a luz, entrar na treva, vir para a luz, entrar na treva, vir para a luz, chega um momento que você fala assim, a treva não tem nada não, posso ficar aqui 5 minutinhos. 5 minutos, voltei para a luz. Só que vai ter um dia que você vai pisar na treva e você não vai olhar no relógio. E esses 5 minutos podem durar anos da sua vida. Olha a conversa que tem com o Mordecai no capítulo 4 de Esther. O tio da Esther chega para ela e fala assim, olha, o Ramã deu uma oferta. Está escrito isso no livro. O Ramã deu uma oferta para o rei, para que todos os hebreus sejam eliminados. Ele não fez de graça. A Bíblia diz, e ele ofertou em prata para o rei, para o sacrifício dos judeus. E vocês sabem do que estou falando. Vocês sabem que tem sacrifícios que são feitos para que toda essa festa, seja famosa. Existe um investimento pesado. Mas apóstolo, meu trabalho. Ore. Você está preocupado com o corpo? Está esquecendo do espírito. Fortalece teu espírito. Sabe por quê? Porque Adão conversava todos os dias com o Eterno. E comeu do fruto da árvore. Quando comeu, o que aconteceu? Caiu. Sim, conversava todo dia. Sentia a presença. Caiu. Adão, hein? Quem somos nós? Olha aqui no capítulo 4 do livro de Esther. Versículo 13. Aí diz assim, pediu... 12. Depois de ser informado a respeito do que Esther dissera, Mordecai pediu que esta resposta fosse dada para Esther. Olha o que ele manda dizer para ela. Por quê? Porque ele manda esse recado, ele está de jejum lá no portão da entrada do castelo, da morada real, mas está vendo que não tem ninguém fazendo nada. Não tem ninguém jejuando. Não tem ninguém orando. Aí ela manda dizer, falou, por que você está preocupado? Aí ele diz assim, não suponha, no 13,
4:13. Não suponha que pelo fato de você estar no palácio real, você terá mais chance de escapar do que os outros judeus. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Não suponha que porque você vem para o culto no sábado, você está livre de se escapar, como o povo de Deus, se ele for perseguido. É o que está dizendo para nós, nesse tempo. Não suponha. Pois, 14. Se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente. Mas você e a família do seu pai, o que está escrito aqui? Perecerão. Sabe o que ele está mostrando para mim e para você aqui? Que as nossas atitudes, ainda que sejam atitudes covardes, têm como mira a vida dos nossos filhos. Quer ser covarde? Você tem todo o direito. Quer ser apóstata? Você tem todo o direito. Só que tem um detalhe. Quando a escuridão vier, ela alcança a vida dos seus filhos, da sua casa, dos seus descendentes. Então seja responsável. Deixa seu eu. E pensa no nós. Por que nós estamos falando corpo? Porque corpo é nós. São membros. Somos todos. Agora, quando eu penso só em mim, por que o apóstolo está indo tocar o chofar nas 27 capitais do Brasil? É para ele? Bom, há quem acredite que sim. Eu não vou duvidar. Mas o soar do chofar em cada capital, ou o soar do chofar aqui em Itaipuaçu, aqui em Maricá, está beneficiando todo mundo, sim ou não? Sim. Sim. Então, Mordecai avisou para ela: você não quer fazer nada? Amiga, não precisa. Mas não pensa que porque você está no palácio, quando descobrirem, porque você está oculta aí. Se ela estava oculta lá, é porque ninguém nunca viu aquela moça orar ao Senhor como Daniel orava na corte de Ciro. Sim ou não? Sim. Sim. Daniel serviu Nabucodonosor. Era um hebreu. Foi capturado por Nabucodonosor. Orava 3 vezes por dia. Os sátrapas, e todos a corte de Nabucodonosor quis jogar e jogou Daniel na cova dos leões. Mas todos na época do reinado de Nabucodonosor sabiam que Daniel era um homem de fé. Não importa onde você esteja, não importa. Seja um homem e uma mulher de fé. Porque esse prédio com uma placa ali fora não garante você, se você estiver errado. Vamos lá. O que acontece aqui? Hamã tenta exterminar. Mordecai avisa o que está acontecendo para Esther. Aí ela acorda para a vida. Está na hora da gente acordar para a vida. Está na hora da gente começar a se arrepender.
Acordar para a vida, no nosso caso, é jejuar, orar e se arrepender. Nós estamos num tempo de arrependimento. Se arrependa. Ah, mas eu não fiz nada. Mas eles estão fazendo. E se você não pedir perdão por eles, a luz do eterno não brilha através de você. Porque se ele se ocultar nesse lugar, a escuridão afeta você. Então nós estamos aqui porque somos responsáveis. Quando eu o louvo aqui neste altar, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Entenderam isso? O que acontece com Ramã? Quando Esther acorda, jejua, ora, se arrepende. Porque quando ela se arrepende, ela já está pronta para dizer: eu sou o povo escolhido de Deus. Preciso atravessar, ó, a orla. Dá licença, eu sou o povo escolhido de Deus. Eu sou o povo escolhido de Deus. Senão começa a se tornar comum sentir a presença. E aí chega uma hora que você não identifica mais que a presença não está com você. E esse é o problema. Naquele momento ela jejua, ela ora. Ela coloca todo mundo para se arrepender. Por que ela mandou todo mundo jejuar com ela? Porque durante 6 meses e mais 7 dias, aquele povo bebeu, comeu e adorou com o rei daquela época. E era por isso que a face do Eterno tinha se ocultado. E a ira dele havia então sido acesa. E ele ia descer para queimar. Olha o que acontece. Ramã, vamos voltar lá para Gênesis 3. Ramã, inspirado pela mulher dele,
Zera, eu acho o nome. Constrói o quê? Uma forca. Forca é feita do quê? De madeira. Ramã constrói uma forca para enforcar Mordecai. O que ele quer mesmo é que Mordecai caia. Ó. E faz uma forca de muitos metros, não sei se 20 metros, 23 metros, 30 metros. E prepara. Falou, o decreto vai ser dado, a forca está lá e esse homem será enforcado. Mas Mordecai, junto com Esther, se arrependeu? Renunciou à influência babilônica na vida dele? Sim. Foi boca profética na vida do povo e disse assim, ó, a arca vai fechar. Se você estiver do lado de fora, já era para você. Era isso. Eu vou dizer a mesma coisa para você hoje. A arca vai fechar. Melhor, a nave. Tem um monte de nave apontando no céu. A nave vai descer. Vai. Só que você tem que procurar o adesivo da Vivi para você entrar nela. Você tem que entrar numa nave Viviana. Aí, quando a nave fechar a porta, que o comandante disser assim, autorização para decolagem autorizada. Ó, o que vai acontecer? A nave vai subir e quem não entrar vai estar onde? Só que o problema é que se você ficar, seus filhos vão ficar com você. Então, meu querido e minha querida, se arrepende, se prepara. Porque quando o Senhor pede arrependimento, é porque Ele está preparando nave para descer e buscar o povo dele. E se você acredita que Jesus vai voltar, acho melhor você começar a se preparar adequadamente. Vamos lá. Então, você sabe que o Senhor fez o jardim do Éden para Adão. Mas Ele disse para Adão assim, ó, essa árvore você não mexe. Sabe por quê? Para Adão lembrar que ele estava no jardim como um convidado. Ele não era dono do jardim. Dono do jardim é Deus. Quem concorda comigo? Opa, obrigado. Aí Adão foi e mexeu na árvore que não era para mexer. O que aconteceu? Saiu do jardim, caiu de lá. Ramã vai e constrói uma forca de madeira bem alta para enforcar Mordecai. Ramã tinha o governo. Ele era um dos governadores do rei. Entenda uma coisa, rei é rei. Presidente, governadores, prefeitos e assim sucessivamente. Ele era um governador. Ele tinha o governo em Suzã? Sim ou não? Sim, Ramã tinha. Mas ele não tinha o povo. O livro de Esther fala assim, que ele pergunta, quem é esse povo? Quem é esse Mordecai? E quando ele vai chegar para Xerxes, para Assuero, ele fala assim, olha, vamos exterminar esse povo, porque esse povo tem os seus deuses, 1, suas leis, 2, seus costumes, 3. Sabe o que ele falou para o Xerxes? Aquele povo tem identidade. Você tem identidade? Você tem um Deus? Você tem seus princípios?
Você tem seus costumes. Então você tem identidade. Ele tinha o governo, mas ele não tinha o povo. Ele não podia tocar naqueles que o Senhor separou para ele. O que aconteceu com Ramã? Quando o rei atende o pedido da Esther, que se arrependeu, que voltou às suas origens, que se agrupou, que juntou, que proclamou o arrependimento. Quando o rei atende Esther, o que acontece com Ramã? Morreu. Aonde? Na forca. De novo, por causa desse negócio da árvore. Então quer dizer que o Ramã, que estava lá atrelado àquela árvorezinha, mostrava então que por ela ele também cairia? Sim? Sim. Então Deus mostra para Adão que ele é convidado no jardim, mas a árvore é dele, o fruto é dele, a vida é dele. Deus mostra para Ramã que ele tem o governo de Suzã, mas o povo é dele. Esse é o meu povo. Forte, né? Olha só, a árvore, a madeira fez o homem cair. A madeira se transformou numa forca que fez um homem cair, um governo cair. Abra comigo no livro de João, capítulo de número 19. Deixa marcado aí. Salmo de número 22. Eu vou ler para você. Deixa marcado no capítulo de João 19. Começa assim: Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de socorrer-me, tão distante dos meus gritos? Meu Deus, durante o dia clamo a ti, mas não respondes. Da mesma forma de noite, mas não consigo alívio. Ainda em Salmos 22 fala assim: Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Tu que temes Adonai, louva-o. Todos os descendentes de Jacó, glorifica-o. Todos os descendentes de Israel, prostrem-se com temor diante dele. Pois ele não desprezou, nem abominou a pobreza do humilde. Não escondeu dele o seu rosto, mas atendeu e atentou para o seu clamor. Purim, dia que o Senhor mudou o decreto. A Babilônia decretou morte. A Babilônia declarou escuridão. Mas o Senhor disse: eu dou vida. Eu sou a luz.
para todo aquele que se humilha, não esconderei o meu rosto. No livro de João 19:1 diz assim: então Pilatos mandou açoitar Yeshua. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, disseram repetidamente: viva o rei dos judeus. Mas Yeshua era o homem a quem Deus queria honrar. Você está debaixo de uma promessa a quem Deus quis honrar. Yeshua morreu, pagou pelos meus pecados, a cruz, a coroa, o manto, o açoite, a festa que aqueles soldados romanos que estavam ali como se fantasiando o rei dos judeus, era como se Purim tivesse sido revelado na persona de Yeshua. Então, para que você entenda, Adão tinha o jardim, mas não tinha árvore. Ramã tinha o governo, mas não tinha o povo. Foi enforcado na árvore. Mas Yeshua tem o jardim, tem o tempo e tem o povo. Ele foi crucificado na árvore por mim e por você. Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Quem é seu Senhor? Qual das árvores você está olhando? Para qual das árvores você está olhando? Para o fruto que você deseja e não pode? Para aquele ao qual você vai ser enforcado? Ou para aquele ao qual você será liberto? Purim, tempo de arrependimento. Diga comigo: Senhor, resplandeça sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde. Olha aqui, ó. Vamos fazer junto. A gente fez no começo, a gente vai fazer no final. Senhor, neste momento, damos as boas-vindas à paz do sábado, o Shabbat Shalom, na minha vida, na vida dos meus filhos, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde e no meu futuro. Yeshua é o Senhor do sábado. Ele é a nossa luz. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O fogo em teus olhos. Fique de pé. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os
Deixa Ele queimar com a árvore certa. Deixa Ele queimar os seus amores, aqueles que tomam o lugar do único. Eu me apaixonar. Queimou. Canta queimando. Canta queimando. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Cante, igreja. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu sou o sacrifício vivo. Pode vir queimar. Queima no meu coração. Eu ainda tenho fome. Eu te desejo, Eu Senhor. ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai Oferte com alegria. Se você tem dízimos, eu vou te abençoar. Esse é o momento em que você sela a vitória. Você sela os decretos que foram convergidos. O Senhor, ó, mudou o decreto de morte para o decreto de vida, o decreto de pobreza para o decreto de riqueza, o decreto de medo para o decreto de confiança. Pastor Marcelo, quero que o senhor venha aqui para dar um testemunho, para edificar a igreja. Por favor, pastor, pode subir. Tem mais alguém para dar testemunho hoje? Não? Amém. O microfone? Pode cair, pastor? Oi, som. Amém. Antes de começar, eu queria falar uma coisa rápida. Fica à vontade, pastor. Quando nós retornamos para cá, na semana em que Deus começou a gerar no meu coração o desejo de vir, Ele me fez uma promessa. Ele falou que ia restaurar a minha vida, dentro de algumas coisas que tinham acontecido, que eu estava passando momentos muito difíceis, de muita guerra, de muita dificuldade. E agora começaram a acontecer algumas coisas que eu vi o cumprimento dessa palavra, dessa restauração, e foi só o início. No último Seminário. No último dia do seminário, terça-feira, quantos se lembram que no período do seminário foi falado sobre marcas? Tá, estou lembrando. O Espírito Santo falou comigo em casa de manhã, no nosso devocional, que existia uma marca que precisava ser cancelada, precisava ser retirada da minha vida. Eu vou resumir bastante aqui, não vou entrar em detalhes depois, se
alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo pessoalmente, eu posso até esclarecer. Mas agora nós vamos falar bem rapidamente. E eu cheguei aqui à noite, procurei o apóstolo, procurei a apóstola Úrsula, procurei o apóstolo Alexandre. Falei, olha, existe uma necessidade, foi revelada a mim, o Espírito Santo me mostrou que existe essa marca assim, assim, e ela precisa ser retirada. E eu estava sofrendo uma consequência disso. Eu não sei, talvez todos não tenham reparado, ou talvez ninguém. Quem sabe muito bem disso é minha esposa, que convive comigo 24 horas praticamente. Um dos meus braços estava um tanto quanto atrofiado. O músculo desse braço estava atrofiado mesmo. O termo é esse, né? Estava inerte. E nós detectamos o que seria isso através dessa marca que foi cancelada. Todos estão entendendo? E depois que o apóstolo Alexandre veio aqui comigo no altar e fez essa oração, ele falou para mim assim: agora você vai manter a palavra que Deus te deu. Você vai continuar firme nesse propósito, nessa fé. Independente de circunstâncias, independente do que venha acontecer. Eu ainda falei para ele assim: mas acontece que o meu braço. Ele falou: cara, agora foi decretado, agora foi feito, a marca foi retirada e você vai se manter firme nessa fé. Quando eu cheguei em casa, minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, como é que você está se sentindo? Eu falei: estou me sentindo bem, inclusive meu braço não está mais igual estava. Parece brincadeira, parece história da carochinha, mas foi real. O meu braço, o músculo voltou. O músculo voltou pro meu braço. E nada melhor do que a minha esposa para ver, porque ela conhece, ela sabe qual é o meu braço, ela aperta o meu braço. Ela falou: cara, teu braço não está mais igual estava antes, teu braço está voltando. O apóstolo falou assim: ó, eu não sei o que Deus vai fazer, se vai criar músculo, se vai criar tendão, se vai acontecer o que vai acontecer. Eu sei que um braço vai voltar a ficar igual ao outro. Aí eu falei: amém. Você recebe, eu recebo. Amém. E foi o que aconteceu. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho só que manter, sair do sedentarismo e manter a vida fluindo, ativa de novo, atividade física, voltar a malhar, voltar a fazer tudo que eu sempre fiz e parei durante muitos anos. Por quê? Porque Deus realmente está cumprindo tudo aquilo que Ele me disse que ia fazer quando nós voltamos para cá. Esse foi só um ponto de restauração. Mas eu sei que muitas outras coisas serão restauradas. Se você precisa de restauração, eu quero te dizer, você está no lugar certo. Você está aprendendo, você está ouvindo a palavra certa. Agora, depois de uma palavra dessa que nós recebemos como a de hoje, se nós não nos posicionarmos, como é que nós vamos receber algum tipo de restauração? Eu não ia nem falar isso, apóstolo, mas eu estou sendo obrigado a falar, porque depois de uma palavra dessa, nós temos que nos posicionar. Se a gente não se posiciona, como a gente vai poder ter as nossas orações respondidas? Eu sei que talvez todos não possam estar entendendo a profundidade desse testemunho, do que aconteceu comigo. Mas eu sei qual é o sentimento que eu estava tendo como se fosse de fracasso. Eu sempre tive uma vida espiritual muito ativa e de repente eu fiquei inativo. Quando eu voltei para cá, Deus falou comigo que ia ativar a minha vida de novo. Um dos propósitos de Deus é esse. O chamado do apóstolo Alexandre é de ativador. Você não tem como negar isso. Nós não temos como negar que ele realmente é usado por Deus para ativar a nossa vida. Eu posso ficar falando aqui até amanhã. Glória Dê a uma Deus. salva de palmas ao Senhor. Obrigada, pastor. Deus te abençoe. Continue firme. Gere esse tempo de arrependimento, de posicionamento. Vamos ser ministrados e transformados por essa palavra, amém? Para você que tem a sua oferta, vem
venha com alegria, porque esse é o momento em que você sela que os decretos, das trevas foram cancelados e você vai começar agora a caminhar nessa luz. Amém? Em nome de Jesus. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeados de anjos, Pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém? onde Deus reina. Deus te abençoe, conceda sobre vocês. E a minha vida Ele governa. Alegria, realização. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Continue isso, nessa força, nessa fidelidade. Tenho certeza que vocês vão valer. Existe um Os amor filhos de vocês também podem dizer. mais ciumento que a morte. Ei. Agora diga assim: olha, a minha vida, Ele governa. A minha vida Ele governa. De novo. A minha vida Ele governa. E esse Vocês estão amor, lindos hoje. e esse amor veio a mim. Seus olhos, Seus olhos, hein? com seus olhos em chamas. Eu perguntei. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: Tá restaurando, tá restaurando. o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Quando você estende a mão, você estende seu coração. Então, vamos conectar nosso coração. Sabe em qual árvore? Qual árvore? Na árvore da vida. Vida. Na árvore da vida. Conecta seu coração na árvore da vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos teus filhos. Prospera eles de maneira extraordinária. Luz, transbordante. Eis aqui os vasos vazios para serem cheios da tua luz, da tua unção, do teu poder. Cumprem os princípios, são fiéis. São filhos que têm um coração de amor nessa casa. Pai, responde-nos, ó Eterno, com a tua mão forte e poderosa. Marca esta terra. Marca com a fidelidade dos teus filhos. Cumpre as promessas, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos e te apresentamos esses dízimos e essas ofertas.
Em nome de Jesus. Amém. Ó. Vamos lá, fica de pé. Fica de pé. Se você consegue, fica. Se você não consegue, pode sentar. Né, Aninha? Ó, a Aninha tá entendendo tudo. Coloque sua mão em formato de receber. Que o Eterno, quem pode deixar esse ambiente assim, naquele clima? Paga tudo aí, vambora. Que a nave agora recebeu autorização, nossa pista de pouso já foi liberada e nós vamos pousar. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Brilhe o Eterno sobre você e te agracie. Que o Eterno sobre você resplandeça a face dele. E que o Eterno coloque em você a paz.